شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا منزل القرآن. Assalamu alaikum, sejam bem-vindos a mais um encontro da explicação do livro Guia para o Novo Muçulmano. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a você de ter chegado na última aula, no último encontro da explicação deste livro. E gostaria de pedir para que você que está chegando aqui hoje se inscreva no canal para que você receba todas as novidades. Hoje, inshallah, nós trataremos de dois assuntos muito importantes. A primeira questão é que as ações em geral dos muçulmanos não quer dizer que essas ações fazem parte da nossa religião. Ou seja, quando o muçulmano vem a cometer um pecado ou uma atrocidade, qualquer coisa que não está dentro do nosso livro e dentro das práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essas práticas, essas ações não fazem parte da nossa religião. Por isso nós não devemos tomar essas práticas em nossas vidas e também não devemos divulgar essas práticas para as outras pessoas, para que as outras pessoas deixem elas como lícitas. Por isso que nós devemos sempre nos apegar ao Alcorão Sagrado e à Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A segunda questão que nós vamos tratar hoje é a questão de 5 necessidades dentro da religião islâmica. E dentro dessas 5 necessidades básicas, se a pessoa seguir essas 5 necessidades, ou a comunidade como um todo seguir essas 5 necessidades, a comunidade como um todo e as pessoas individualmente, elas levarão uma vida digna e honrada, e uma vida com segurança e tranquilidade. Ou seja, a pessoa ela vai levar uma vida digna, honrada, com tranquilidade e segurança, trabalhando nesta vida para que ela alcance os objetivos dela, tanto nessa vida como na próxima vida, inshallah, de uma forma sólida, de uma forma bonita que o Islã prega. Ou seja, há 2 questões que nós devemos o quê? Aplicar essas 5 necessidades e regular essas 5 necessidades e também proibir tudo aquilo que leva à transgressão e tudo aquilo que leva à negligência. Então, a primeira necessidade, a mais importante que nós vamos falar hoje, é a questão da religião. Essa é a primeira necessidade que nós temos que preservar em nossas vidas. Allah subhanahu wa ta'ala falou no Alcorão Sagrado: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ou seja, que ele enviou mensageiros para essa terra, para as comunidades, para que o quê? Falasse: adore a Allah unicamente e se afaste do sedutor. Então esse foi o motivo para que os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala viessem para as comunidades aqui nessa terra para pregar essa mensagem. Então a questão religiosa é a mais importante. E como Allah subhanahu wa ta'ala falou no Alcorão Sagrado também, que criou todos nós para que adorasse a Ele unicamente, louvado e exaltado seja. Então a questão religiosa é que nós devemos preservar. E também nós temos que preservar, proibir tudo aquilo que vai contra a nossa religião. Tudo aquilo que pode levar à superstição, a questão da imoralidade, todas essas questões nós devemos preservar em nossa religião. Então essa é a primeira necessidade que nós devemos preservar. A segunda necessidade que nós vamos comentar hoje é a questão da preservação do corpo, a preservação da vida, é muito importante. Como Allah subhanahu wa ta'ala falou em um versículo do Alcorão Sagrado, subhanallah, mas se alguém for impelido por isso, ou seja, por fome, sem a intenção de pecar, sem a intenção de se exceder, e essa pessoa vir a comer um alimento que não é permitido,
ou seja, um alimento que é haram, esta pessoa não vai ser contabilizado para ela um pecado, subhanallah, para que essa pessoa preserve a vida dela. Mas atenção, tudo isso sem a intenção de cometer o pecado. E isso em uma situação extrema, quando a pessoa tiver que preservar o quê? A vida dela. E Allah subhanahu wa ta'ala falou no Alcorão Sagrado também, para que a gente não se autodestrua, subhanallah. E Allah subhanahu wa ta'ala falou que Ele ama o bem, Ele ama os benfeitores. Então essa é a segunda necessidade. A terceira necessidade que a gente tem que preservar em nossa vida, em nossa comunidade, para que a gente viva como uma edificação sólida, é o que é a preservação da nossa razão. A nossa razão é uma dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. A nossa razão, o nosso intelecto, isso é uma dádiva muito grande que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Então a gente tem que preservar isso. E a nossa razão é o que vai dar a dignidade para a gente nessa vida, é o que vai julgar a gente nessa vida e na próxima vida. Por isso tudo aquilo que deixa a gente inebriado, que tira a nossa razão, a nossa consciência, é proibido na nossa religião, subhanallah. Como Allah subhanahu wa ta'ala falou no Alcorão Sagrado, que por certo, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, as adivinhações por setas, são manobras de quem? De Satanás. Então que vocês evitem elas, subhanallah. Então por isso que a gente tem que preservar essa grande dádiva que Deus, Altíssimo e Exaltado seja, nos deu, que é o quê? A nossa razão, o nosso intelecto. A quarta necessidade é a preservação da família, a preservação da linhagem familiar. E isso é o que vai trazer dignidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa comunidade como um todo. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou em um hadith que metade da religião está no quê? No casamento. Ou seja, para que a gente saiba quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem são os nossos avós e a linhagem familiar por completo. Então isso é uma questão muito importante. E Allah subhanahu wa ta'ala, Ele nos incentiva em vários versículos do Alcorão Sagrado a fazer a questão do matrimônio. E nos proíbe tudo aquilo que vai contra essa questão da linhagem familiar. Por isso que nós temos que preservar a linhagem familiar, a nossa família, para que a gente viva em uma sociedade de uma forma bonita, de uma forma lícita, de uma forma que vai trazer para todos nós a dignidade e a honra. A quinta e a última necessidade que nós vamos falar é a preservação dos bens materiais. O Islã, ele nos incentiva de fazer o que? O comércio, ou seja, a compra, a venda de uma forma lícita, a troca de uma forma lícita, para que ambos os lados fiquem felizes. E ele proíbe tudo aquilo que vai contra tudo isso, de formas ilícitas. Ou seja, ele proíbe o roubo, a enganação na venda ou na compra. Ele proíbe que a pessoa ela se aproveite de uma forma ilícita do próximo e entre outras coisas também. Então, alhamdulillah, gostaria de parabenizar a todos vocês novamente por ter chegado à última aula da parte introdutória e nós aguardamos a todos vocês na próxima parte, inshallah, que nós vamos falar um pouco a respeito da nossa fé, da nossa crença. Que Deus abençoe a todos. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا